Olá, pessoal do Consultor Legislativo da CLDF. Meu nome é Júnia Andrade, vocês não estão me vendo, estão apenas me ouvindo, porque eu estou gravando aqui do nosso escritório de correções do Turma de Redação. E eu fiz esse VCP, ou seja, esse vai cair na prova, para te explicar um pouquinho sobre a natureza da Fundação Carlos Chagas, em termos de correção. Sim, a gente quando vai fazer discursiva para concurso, a gente não pode só se valer dos conhecimentos que a gente tem nos manuais, só dos conhecimentos que a gente. Ah, eu estou fazendo um curso, o meu professor é consultor legislativo, show, tudo isso conta. Mas existe uma coisa que você precisa levar em consideração que é muito importante, que é conhecer o perfil dos examinadores que vão mexer na sua prova, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou dar umas dicas sobre vamos dizer assim, os textos que vocês vão ter que desenvolver, não é? E vou falar para vocês qual é a parte que pesa mais para aquele corretor da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Para te dar um pouco de confiança em relação ao que você está ouvindo, porque quando a gente fala assim, mas conhecer a banca que corrige, não é que a gente conhece pessoas que estão na banca, não é isso. Mas são os perfis de correção, gente, que chegam para nós na fase recursal. Por exemplo, nós acabamos, no momento que eu estou gravando para você essas dicas, não é? Nós já recebemos aí os primeiros resultados das discursivas do técnico legislativo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa que chegou no WhatsApp do curso. Temos aqui o telemarketing da Malu, não é? E aqui a aluna agradecendo porque ela tirou nota máxima na discursiva. E eu vou explicar por que ela tirou nota máxima daqui a pouco, tá? Não é difícil não, tá bom? Tá bom? Tá bem clarinho aqui ela deixando que apesar de ela não ter conseguido passar porque ela estava sem nota, né, uma nota que você somasse com o objetivo fosse nota suficiente, ela conseguiu aí uma nota excelente, mandou essa mensagem pra gente agradecendo, tem até que devolver isso aqui, não é? Tenho também outra aqui, vou mostrar só umas duas, tá, pra vocês. A aluna falando que tirou 100, nota máxima, tá feliz demais, né? Agradecendo, ou seja, super, tá explosiva de felicidade, é isso que a gente quer ver, não é? Para não ficar nas mensagens só do WhatsApp, eu baixei uma das provas aqui, para vocês notarem que a aluna conseguiu, ó, 100 pontos, tá vendo? E eu vou partir dessa provinha do técnico legislativo, né, que tá a redaçãozinha dela, tá bom? Alguns dos alunos que mandaram, não vou ficar comentando, porque agora vocês não vão fazer técnico legislativo, né? Essa fase acabou. Mas vai ser para CLDF aí o consultor legislativo. Eu vou explicar um pouquinho de FCC para vocês entenderem o que acontece lá na fase da correção, tá? E depois eu volto aqui para o edital de vocês. É o seguinte, gente, a F vai trazer para vocês, ainda na parte do professor de elaboração, um casinho normal. É daqui que vai sair a sua minuta de proposição, por exemplo, né? Um caso similar a este, vai sair sua minuta de proposição, vai sair a construção do seu voto, tá certo? Do seu pronunciamento. Então, para quem vai fazer, não é? Então, o que acontece? A banca te traz um caso. Normalmente, não é um caso fictício, ela tende a pegar algum projeto de lei que já exista por aí. Ela vai fazer adaptações, lógico, né? Ou senão, algum assunto que motivou um projeto, no caso de você ter que elaborar uma minuta, ela vai fazer algumas adaptações que são necessárias, principalmente nos itens aqui, tá bom? E você sabe que você vai ser cobrado a partir de dois critérios, né? O critério técnico, referente à técnica legislativa, tá certo? E o critério de redação, referente não só ao uso gramatical, o chamado uso de expressão, mas aqui entra tudo, tá? Entra a parte de conteúdo, sim, vai entrar a parte de estrutura e vai entrar a parte de expressão. Entre o critério técnico e o critério de redação, eu vou explicar uma coisa para vocês que é a grande sacada da FCC, que é diferente do CESP, tá? Um pouquinho diferente do CESP. Gente, o peso da FCC está nesta parte aqui. O peso da mão do examinador. Ah, professora, que você é professora de redação, tá falando? Não estou falando isso à toa, não. É porque agora eu estou na fase recursal do pessoal do técnico, eu não vou ficar abrindo prova abertamente dos meus alunos do nada para vocês, entendeu? Isso vai ser mais lá para frente. Passou a fase recursal, etc. Aí eu posso mostrar, etc. Embora seja outro tipo de texto que não tem nada a ver
com o gênero textual que vocês vão produzir. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, ao receber provas, né, eu pude ver que o examinador da FCC, ele não é tão criterioso com relação à técnica e faz sentido o que eu vou explicar para vocês. Agora, a parte da redação, ele desce a caneta. A parte do corpo redacional, por exemplo, a criação de uma justificação de uma minuta, vocês vão ver o peso da FCC exatamente naquele ponto ali. Tanto na justificação da minuta, quanto, por exemplo, na elaboração, na análise, no processo de análise para você elaborar o voto, vocês vão ver a mão do examinador, a mão pesada do examinador ali. Ele vai devagar, ele vai tateando com a técnica legislativa e pesa a mão aqui. Por quê? Vamos entender uma questão muito simples. Quem vai examinar a sua prova? Ah, é um consultor, não sei o quê. Calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Eu sempre falo para o meu aluno de redação, existe um Brasil ideal e o Brasil real. Quando você cai na realidade, você cai de costas. E não é bom você cair nesta realidade depois que passou sua prova discursiva. É bom você cair antes. E ir preparado antes. Não quer dizer que você vai relaxar com a técnica legislativa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ser tão cuidadoso, mas você vai ter cuidado redobrado com a parte da justificação, com a parte da análise de um voto, tá certo? Então, muito cuidado com essa parte. Porque ali tem regra para tudo. E os caras são safos. Primeiro, a FCC lida com redação, gente. O pessoal da parte dos corretores lida com redação o tempo inteiro. Mês a mês eles estão lidando com redação. Com a parte técnica, eles passam por um treinamento. Porém, vocês treinam muito mais do que eles, tá? Olha, preste atenção no que eu tô falando. Vocês treinam muito mais do que os caras que vão corrigir. Então, é natural que mesmo que você tire o seu total de pontos na discursiva, seus 50 pontos na minuta, né, e por aí vai, o que vai acontecer? Alguma coisinha eles vão deixar passar lá na hora. Da técnica, sim. Da parte de conteúdo, não. Tá? Da parte de estruturação de uma justificação, não. Tá bom? Então, eles vão ser bem chatos. A parte de expressão sempre escapa alguma coisa, que é a parte de língua portuguesa sempre escapa. Né? Embora o de vocês vai ter um rigor um pouco maior, mas vai sempre escapar alguma coisinha. Porque por mais que a gente passe um pente fino no texto, tem sempre alguma coisinha ali que escapa. Então, vejamos. Por exemplo, durante o nosso curso, lá pro pessoal do técnico legislativo, esses critérios aqui são clássicos da FCC, tá? Conteúdo, estrutura e expressão. A gente fez uma tabela paralela aqui para o nosso aluno. Exatamente porque a banca não traz essa tabela no edital de modo algum. Mas por hábito, por já conhecer, eu dou aula discursivas há 15 anos, né? Então, por já conhecer o perfil daquela banca, nós avisamos, olha, na parte de conteúdo, os caras vão se dedicar ao corpo, por exemplo, do ofício de vocês, que era o caso deles lá. A parte de conteúdo, o examinador vai se dedicar, por exemplo, né, ele vai julgar muita luz, por exemplo, nos conteúdos que você, nos argumentos que você utiliza para você, por exemplo, montar a sua justificação, tá certo? Tudo bem? Galera, vocês vão escutar um barulhinho de chuva, porque aqui é do escritório do Turma, então não tem o isolamento igual ao estúdio. Então, vejam só. Aí vocês vão escutar, vocês vão ver essa justificação, essa parte de análise de conteúdo, lá na justificação. A parte de estrutura vai ficar por conta da construção da técnica legislativa. Então, eles vão jogar isso daí, por exemplo, na construção do corpo da minuta. Entenderam? Né? E seus elementos adjacentes, tá certo? Sua ementa, e etc. Epígrafe e tal. Então, eles vão fazer isso com vocês. Por isso que a gente teve tantos alunos aprovados com 100 pontos, exatamente quando essa consciência de comportamento de banca. E outras coisas que a gente no curso vai abordar e vai falar, olha, cuidado com isso e tal. Por exemplo, naquele curso do técnico, os meus alunos viram que quem corrigiu praticamente as discursivas deles fui eu, Júnior Andrade, uma a uma. Corrigi uma a uma e corrigi com essa canetinha que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque o concurso de vocês demanda um pouco mais de cuidado. É um concurso que raramente a banca faz. Ela só fez praticamente um ou outro concurso deste aí, o concurso da Câmara dos Deputados há um tempo atrás, ela fez, sem ser o último, né? Ela fez. Então, a gente tem que ficar aí bastante atento,
para algumas situações que são muito chamativas no processo de correção em si. Mas vamos lá. Atenção. Primeira questão, né? O que nós vamos ter aqui em termos de elaboração? Isso aqui já estou com o edital aberto. Vocês vão ter, em sua maioria, né, tirando o pessoal que vai trabalhar com o discurso pessoal da redação parlamentar, nós temos aqui a construção do voto em parecer de mérito. Daqui a pouco, na hora que eu vou falar, eu vou dar uma dica sobre justificação e eu vou fazendo um paralelo para você entender um pouquinho essa questão do parecer de mérito na sua construção de texto à luz de FCC, tá bom? Por exemplo, o voto em parecer de admissibilidade, a gente não vai trabalhar isso aqui no curso, tá? Porque isso aqui, gente, basicamente isso aqui vai ser algo bastante técnico. Porque você vai analisar a admissibilidade constitucional ou admissibilidade, orçamentária. Então aqui você vai ver a mão leve do examinador, não vai ser uma preocupação na preparação, pelo menos assim, do meu ponto de vista, aí vai ser mais do consultor legislativo que estiver dando aula, etc. Nós vamos trabalhar com o voto em parecer de mérito, vamos trabalhar com minuta de proposição com justificação, tá? Discurso. Se a gente tiver um quórum para aluno, né, a gente vai montar aí discurso favorável e discurso contrário, sim, tá bom? Então, vejam bem, vamos lá então nas dicas que eu trouxe para vocês para não estender muito mais, né? Para a gente ser um pouco mais direto. Primeiro, como é que a banca vai trazer uma questão para você elaborar uma minuta, tá? Ela vai fazer o seguinte, ela vai te trazer, por exemplo, uma situação, uma notícia, qualquer coisa assim, é o comum, não é? Então, em seguida, ela vai chamar esse texto de unicamente motivador e vai te dar o comando para a construção da minuta. Cada período deste comando indica um dispositivo da lei que você vai construir, praticamente cada período. Júnior, exatamente, posso dizer que cada período constrói um artigo? Não necessariamente. Porque para você transformar, você sair de um artigo para outro, você precisa mudar o assunto, assim, não o assunto central da lei, mas você precisa sair por exemplo, do artigo 1º, que vai trazer o assunto central, para você entrar em assuntos secundários. A construção do parágrafo tem uma relação direta entre o sujeito que você adotou no artigo anterior. Aí você vai sacar se é para você construir parágrafo ou não, tá? Existem elementos de coesão que vão aparecer nos casos e você vai sacar o momento de você construir um parágrafo, ok? Para você construir... Júnior, e os incisos? E, por exemplo, as alíneas, os números? Você vai ter uma noção de distribuição. Quando a banca te dá um comando, ou ela vai te dar comandos que tenham um elemento principal e elementos distributivos, então esses elementos distributivos vão gerar esses, vamos dizer assim, esses dispositivos enumerativos, que é o caso dos incisos, das alíneas, tá bom? E aí dos itens ou dos números. Então você vai ter a construção feita dessa forma. Depois, gente, na hora de justificar, olha só, a banca vai te dar um comando para justificação. Neste comando vai ser igual aqueles tracinhos que vocês viram no ofício. Ela vai te dar uma série de elementos para você construir a justificação. Elementos já ficam prontos, por exemplo. Isso acontece em todas as provas de minuto de lei de proposição. Então, ela vai te dar alguns comandos. Você vai ter que organizar isso aqui dentro de uma justificação. Colocar uma organização, chamamos de organização lógica. Porque não é só falar sobre a tradicional produção de morango do Distrito Federal. Não é só começar dessa forma. Você precisa organizar esses dados que ela vai te dar. Tá bom? Ok? Então, isso aí vai pesar bastante. E mesmo aquele texto que ela chamou de meramente motivador, pode ter alguma ferramenta para sua justificação. Tá? Pode aí acabar enriquecendo a sua justificação, tá bom? No curso, eu deixo os espaços em aberto para eu construir com vocês um modelo, né? Eu venho aqui construir um modelo de texto com os alunos, para eles entenderem como é que é feito esse procedimento. Essa parte aqui eu vou trabalhar com a técnica legislativa, indicando elementos linguísticos que vão demonstrar o momento em que você transita, por exemplo, de um artigo para um parágrafo, ou você transita de um artigo para outro artigo, ou você transita de um artigo para a construção de incisos, né?
o momento que você entra nas alíneas, o que tem nos incisos, se a gente usa verbo, se a gente usa substantivo para criar a congruência da linguagem, tá bom? E por aí vai. Só para deixar aqui uma dica, não é? Eu vou pegar aqui, por exemplo, que a parte que eu falei com vocês que vai ter peso na mão do examinador, a parte da justificação, gente. Quando você observa o conceito, tá lá no manual da CLDF. O manual é para você acompanhar? Sim, é. Mas eu falei, o manual sozinho não diz tudo o que está no concurso, né? Então nós temos aqui, o que é a justificação? É o conjunto argumentativo que vai demonstrar a necessidade de aprovação daquela minuta, tá bom? Que você propôs, daquela lei, né, que você elaborou. Então, o que a gente tem que entender? Tem que entender, na hora que você estiver construindo a minuta, de princípios argumentativos e oratórios que são muito importantes e esses princípios nós vamos adequá-los à FCC, a forma como a FCC enxerga o texto, né? Por exemplo, se você vai falar de princípios argumentativos extraídos, da obra de Perelman e Titeca, que hoje orienta a construção de discursos parlamentares no mundo inteiro, né? Você tem o quê? Aqui nós temos vários princípios que estão naquela obra. São princípios oratórios. Aí você fala, Júnior, mas parecer, voto em parecer de mérito, por exemplo, justificação, isso não é oratório. Isso aí é argumentação escrita. Gente, eles fazem parte dos pronunciamentos. Quando você observa, é claro que não estão sendo construídos para serem lidos, mas o discurso parlamentar ele é muito movido pelas regras de oratória. Você olha, a maior parte dos manuais que existem no Brasil são assim, os manuais franceses são assim, certo? Os discursos parlamentares franceses são motivados por peças oratórias, inclusive brilhantes, por sinal. Brasil também, tá? Brasil também. Só citei como parâmetro. Então, você tem, por exemplo, a parte principiológica, que a gente vai aqui fazer uma adequação. Você tem lá princípios da objetividade que precisam ser cumpridos, princípios da precisão precisam ser cumpridos. E na hora que eu estiver corrigindo, eu vou falar, olha, quando você acabar de redigir, você tem que ter a capacidade, antes de mandar para mim, de fazer a sua autocorreção. Por exemplo, observar se o seu texto foi objetivo, você trouxe na justificação o objetivo da criação da minuta, observar se você foi preciso para a FCC, isso é extremamente importante. Observar se ao construir, se esses três elementos andaram juntos aqui na abertura da sua justificação, não é? Observar a coerência do que você está escrevendo, e essa coerência, ela não é só, há uma coerência em relação à Constituição, uma coerência com relação aos demais dispositivos legislativos, cuidado com isso, né? Porque você pode desmerecer a sua proposição, tem que tomar um cuidado. Uma coerência também no âmbito da expressão, por exemplo, se você usa pontos e vírgulas para enumerar determinado parágrafo, você precisa fazer esse espelhamento pelos demais. Isso é um elemento linguístico de que estou falando. Se você usou crase em determinado elemento linguístico e você tornou esta construção determinada, né, você vai precisar usar crase em outras situações em que o uso é facultativo, mas no seu vai ter que ter uma coerência, né? Você usou crase para determinar uma situação que era facultativa, preferiu fazer este uso no primeiro parágrafo, precisa fazer o mesmo julgamento em relação aos demais elementos, tá? Você precisa trabalhar com congruência, né? Ou seja, fazer uma distribuição daqui a pouco você vai ver, em relação aos argumentos, ou seja, justificativas que estarão presentes na sua justificação, de modo bastante claro, tá certo? Ou seja, de modo equânime, vamos dizer assim, tá certo? E temos aí o princípio da reiteração, que é um princípio basicamente técnico, que precisa realmente constar na sua justificação, tá bom? Então, essas qualidades aqui nós vamos o tempo inteiro ler. Você vai ter que ter capacidade de fazer a autoleitura dessas qualidades assim que você passou pela primeira correção, tá bom? E aí temos os argumentos. Toda justificação, gente, e isso aí vai valer também para o parecer de mérito, né? Principalmente, vai valer para o parecer de admissibilidade também, mas como eu digo,
Eu não vou trabalhar com esse parecer, perdão, com esse voto em parecer de admissibilidade no curso, tá? Mas vamos lá. Na construção da sua argumentação, na justificação, você precisa observar os recursos técnicos, que são recursos, por exemplo, normativos, tá bom? Se está adequado a, por exemplo, determinada lei, etc. Você precisa observar os argumentos políticos, econômicos, sociais também aqui, ó, e os afetivos. Eles têm uma ordem de importância, né? Sempre os argumentos técnicos em primeiro plano, depois os argumentos de oportunidade política, certo? Os argumentos socioeconômicos, né? Aquele contexto socioeconômico de aplicação daquela norma, e os argumentos afetivos, e depois o fecho, tá bom? Galera, esse o trabalho que a gente vai desenvolver aqui no curso, é um trecho dele, não é? O turma de redação tem aí tanto os cursos para consultor técnico, como tem também para o consultor legislativo, que é esse que eu acabei de dar para vocês algumas explicações, não é? A gente está com uma promoção, aí tirando um pouco do valor para os primeiros dias, basicamente, da discursiva, nós vamos trabalhar com esses preços, né? Ou seja, estamos no dia 7 até segunda-feira, poxa, agora eu me perdi, mas até segunda-feira eu estou gravando numa sexta, né, mas eu vou olhar aqui e vou falar com vocês. A gente estará com essa promoção, a primeira segunda-feira, assim, logo depois do resultado, tá? Que vocês vão ver. Entrou no Turma, vem aqui nas categorias, clique em CLDF para você localizar o seu curso. Se você vai treinar minutos, eu inclusive eu separei para dar oportunidade para os alunos, né? A gente sabe que aluno gasta um bom dinheiro nessa fase, então eu fiz uma separação. Por exemplo, se você quer treinar só minutos, você tem 3 minutos, né? Se você quer treinar votos, então você tem lá 4 votos para você desenvolver, tá bom? Então, só vir aqui esse valor pode ser dividido, acho que dividido até 3 vezes e tal. Sejam bem-vindos ao curso, mesmo que não venham ao curso, estudem aí dentro desses parâmetros que eu falei para vocês e desejo a vocês todos boa sorte nessa segunda fase da CLDF, ok? Grande abraço!